Se Deus tudo pode, é avesso ao sofrimento, pelo menos injustificado, por que ele permite com que crianças sejam torturadas? Por que ele permite doenças injustificadas? Por que ele permite violências? Não seria melhor ele fazer um universo em que nada disso tivesse acontecido? Acho que a gente poderia fazer essa primeira problematização. Me parece que é arrogância a gente dizer que Deus existe ou que Deus não existe, sabe? Quais são as explicações pra dizer que cada vez mais existem mais ateus assim no mundo? Um elemento a ser considerado assim, a difusão do... Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês com mais um vídeo, com mais uma matéria, com mais um rodízio de cortes para o canal Atualiza com Antony Galvão, que sou eu. Mas aqui quem mais fala são as pessoas que estão nos cortes que eu coloco aqui. Acontece entrevista, debates. Antes de qualquer coisa, estamos já em 2026. É o segundo vídeo que está chegando no Atualiza. Eu gostaria que você interagisse nesse vídeo, por favor. Deixa um like. Deixa também um comentário, que ajuda demais. E me incentiva a fazer mais vídeos todos os dias aqui, trazer primícias aqui. Desta feita eu vou trazer uma entrevista, alguns cortes de uma entrevista de novo que aconteceu no podcast Cauê Santos, que é um jovem que leva muitas personalidades racionais ali no seu podcast. E eu vou deixar também aqui o link do canal dele. Sempre eu coloco aqui link dos canais que eu reajo aqui, para que vocês possam conhecer. E ele entrevistou um ateu de nome Vitor Lima. Vitor Lima é um ateu até um pouco diferente da gente. Ele não é militante. Tem muitas coisas que ele fala que eu não concordo muito, mas é a ideia dele. Quando ele puxa um pouco para elogiar religião. Que a religião tem um lado bom, que é isso, que é aquilo. Eu não vejo lado bom na religião, só vejo destruição mental. Mas ele é ateu, existe uma forma de pensar e você pode assistir os cortes que eu vou colocar aqui, algo que você concorda e algo que você não concorda dele. Aí eu peço que você deixe uma mensagem aqui. Ouça com atenção, porque é muito bom a gente ouvir pessoas que têm um pensamento fora do sistema escravocrata, do teísmo que está aqui no Brasil. Disso ele é contra, o teísmo. É disso que eu também combato aqui. Não a fé. Você pode ter fé em qualquer coisa. A fé é coisa individual. Vamos para os cortes e eu volto somente finalizando. Professor Vitor Lima. Ele é licenciado em filosofia, fundador do Isto Não É Filosofia e o Núcleo de Formação Filosófica. Hoje ele vai nos revelar a verdade sobre a religião, Deus, livre-arbítrio e a morte. Ele leva a uma conduta humana que eu acho que não é a ideal para que a gente se comporte da melhor maneira possível. Eu acho que ele tende a fazer com que a gente cultive fanatismos, acho que ele tende a fazer com que a gente cultive grupos que se excluem, acho que ele tende a fazer com que a gente crie uma cultura muito mais fechada do que aberta. E eu preferiria um mundo em que as pessoas fossem mais abertas a valores múltiplos e plurais. Eu acho que o cultivo de uma divindade única atrapalha isso. Ela te legitima, inclusive moralmente, a inclusive eliminar a vida de pessoas que estão fora da sua religião. Eu tenho sérias dúvidas de que ele existe, porque os argumentos a favor da sua existência não me convencem. E por que não exatamente? Essa é a pergunta, uma das perguntas centrais assim da filosofia. Deus realmente existe? Existe. Talvez só o Deus que você acredite não exista. Porque essa é uma pergunta que pode ser muito óbvia se a gente está inserido na nossa cultura, mas ela pode ser nada óbvia se a gente vai para a história da filosofia. Quando a gente fala se Deus existe ou não existe, a gente está em mente um Deus, né? Que é o Deus monoteísta, que é fonte lá das 3 grandes religiões, judaísmo, islamismo, cristianismo. É o Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, todo bondoso. Esse Deus. Mas eu acho que a gente poderia dar um passo atrás, né? Você poderia me perguntar, Vitor, Poseidon existe ou não existe? Vitor, Thor, e aí? É só uma invenção da Marvel ou tem um fundo de verdade aí?
Acho que a gente poderia fazer essa primeira problematização. Deuses de um lado e Deus de outro. Se ele existe ou não existe, é uma questão em aberto. Porque não é possível exatamente provar a existência de um Deus único ou de vários deuses. Então tá em aberto. A gente tem argumentos a favor e argumentos contra. Eu tô brincando nesse início aqui, porque sabe que todo ateu provoca um crente dizendo assim, né? Olha, todo mundo é ateu. Já viu essa? Todo mundo é ateu? É ateu do Deus que você não acredita, né, cara? Sim. É isso. A Na diferença só é prática, um Deus. a diferença é só um Deus, exatamente. Você crê num e ignora os 999 mil outros que existiram na história da humanidade. Mas, bom, vamos deixar de brincadeira. Quando a gente fala de Deus, a gente tá falando de um só, né? Desse da nossa cultura atual. Esse Deus tem alguns argumentos a favor da sua existência e tem fortes objeções a favor desses argumentos. E os ateus costumam, uma vez que é impossível provar que inexiste, ir pela via de, bom, esses argumentos têm falhas, logo, eu não acredito nesse Deus. Eu diria, então, para ser mais direto, como um ateu, que eu tenho sérias dúvidas de que ele existe, porque os argumentos a favor da sua existência não me convencem. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a base. E por que não exatamente? Que os argumentos te convencem. Se eu fosse dar uma resposta curta, eu diria que Deus é uma hipótese descartável para explicar a realidade. Eu acho que a realidade é explicável sem colocar Deus na jogada. E geralmente quando os teístas, que acreditam nessa figura de Deus única, pessoal, onipotente, onisciente, onipresente, toda bondosa, geralmente o que eles dizem é: Deus é preciso para explicar o início da realidade, para explicar como a realidade entrou em movimento, para explicar o propósito da realidade. E que eu estou citando uma pá de argumentos: cosmológico, teleológico. E eu digo, na verdade, não. Na verdade, é preciso que você coloque na mesa algumas explicações alternativas também, que explicam a realidade tal qual, por exemplo, uma que eu sei que você gosta, a do Deus do Spinoza, que não tem Uhum. nada a ver com esse Deus que a gente está falando aqui agora. Que é do deísmo, né? É uma espécie de deísmo. A diferença entre um e outro, do deísmo e do teísmo, T e D, é que o deísmo não acredita num Deus pessoal que se importa com a gente, Que tem características humanas, que é bom. que tem memória, desejos, vontades, né? Que pode mudar o rumo das coisas como lhe bem convier. Esse Deus espinosista se confunde com a própria realidade. Ele diz, inclusive, né, Deus ou natureza, Deus sive natura. Essa é uma explicação alternativa à explicação do Deus teísta. Eu poderia objetar para um teísta a seguinte coisa: me explica por que a sua explicação teísta é preferível a essa explicação deísta por um critério racional que não seja de fé. E aí, o ônus da prova está com ele, não comigo. Porque o ônus da prova está sempre com quem quer provar que alguma coisa existe. Na sua visão, faz mais sentido acreditar de que não existe nenhum Deus do que um Deus deísta. Na minha visão, um Deus deísta faz mais sentido que um Deus teísta, mas eu também diria que um Deus deísta é descartável para explicar a realidade. Eu vou pela seguinte via. Um dos argumentos T e deístas é preciso que Deus seja um iniciador. Se não há nada iniciando, então de onde vem o mundo? Geralmente o raciocínio é mais ou menos assim, Cauê. Bom, tudo que tem na realidade é causado. Uma causa, causa outra, que causa outra, causa outra. Causa 1, causa 2, causa 3, causa 4. Se a gente for nessa linha de raciocínio, vai regredir ao infinito. Poxa, mas regredir ao infinito é meio irracional. No fundo, se vai ao infinito, não tem fundamento. Como a realidade precisa ter um fundamento, tem que parar num local. Tem que parar num elemento. Tem que parar num ser. Esse ser é o iniciador de tudo. Ele causa, mas ele não é causado. Ele é Deus. Tá. A minha pergunta é: por que eu não posso parar na hipótese de que o universo é ele próprio autocausado? Por que ele não precisa? Por que ele precisa de uma causa fora dele?
É tão absurdo dizer que o universo veio do nada, quanto dizer que ele é autocausado. As duas hipóteses eu não tenho como provar. Bom, se eu tô querendo escolher então, eu prefiro Você ficar com a acha que é hipótese tão que ele é absurdo autocausado. quanto as duas? Acho. Porque quem dizia isso era Kant, eu tô pegando emprestado dele. Disse isso na Crítica da Razão Pura. As duas são absurdas no seguinte sentido. Não que elas são impossíveis, mas que não tem como provar. Porque não tem como você chegar na borda do universo e saber o que aconteceu. Não tem como fazer isso. É impossível fazer isso. Então a gente tem que, pela via do raciocínio filosófico, tentar lançar a hipótese que mais faz sentido. E quando a gente chega nessa borda, as duas são possíveis. Ou você adota uma ou você adota outra. Ou o universo foi criado, ou ele sempre existiu. Eu parto da hipótese que ele sempre existiu. Um teísta diria, mas Isso como pra assim? mim é um absurdo, velho. Tem que vir de algum lugar, né? Você fala assim, tem que vir de algum lugar. Beleza, mas por que não é absurdo então a ideia de Deus ter sempre existido pra você? Sim. É tão absurdo quanto, né? Por que o elo para em Deus e não para no próprio mundo? Mas se. Aí que tá, velho. Se as duas opções são absurdas e você mesmo admite que entender ou conceber que o universo sempre de fato existiu, Uhum. por que não ser agnóstico então? Por que não duvidar da existência pergunta. e da ausência, né? Boa pergunta. E ser, porque você é ateu, né? Você já falou pra mim Sim. que, enfim, você foi criado ateu, inclusive. Fui criado ateu, nunca me tornei, né? Não Não. fui batizado nem nada. Por que exatamente então ser ateu e não agnóstico, cara? Porque olhando para o universo, olhando para essas questões, até mesmo você trouxe o Kant aí, me parece que é arrogância a gente dizer que Deus existe ou que Deus não existe, sabe? Eu entendo. Eu entendo mesmo. E parece mesmo. Você tem toda a razão. Eu me defenderia dizendo que existem muitas maneiras de ser ateu. Eu não nego que haja um Deus. Eu nego que haja o Deus teísta. Então, quando eu me conceito ateu, eu tô sendo contra o teísmo. E não contra o deísmo, por exemplo. Acho que o deísmo é perfeito. Por quê que eu sou contra o teísmo? Porque eu penso que, filosoficamente falando, ele leva a uma conduta humana que eu acho que não é a ideal para que a gente se comporte da melhor maneira possível. Eu acho que ele tende a fazer com que a gente cultive fanatismos, eu acho que ele tende a fazer com que a gente cultive grupos que se excluem, eu acho que ele tende a fazer com que a gente crie uma cultura muito mais fechada do que aberta. O deísmo, não. Então eu seria um ateu, eu não seria um adeísta. Eu sou um ateísta porque eu sou contra o teísmo. Existe a palavra adeísta? Não, acabei de É. inventar. Mas é assim que eu entendo o meu ateísmo. Sim. Eu sou contra, não que a pessoa acredite em Deus. Eu sou pelo amor de Sócrates, né? Para não falar pelo amor de Deus. Pelo amor de Sócrates, eu não sou contra pessoas que acreditam em Deus. A gente está discutindo no âmbito abstrato aqui, né? Sim, no âmbito mais metafísico possível, essa conversa que está acontecendo. Se você me perguntar por que eu sou contra, aí sim eu daria essa explicação. Porque, olha, eu prefiro um mundo que não cultive divindades únicas, porque isso leva a sociedades fechadas. E eu preferiria um mundo em que as pessoas fossem mais abertas a valores múltiplos e plurais. Eu acho que o cultivo de uma divindade única atrapalha isso. Sim. Então, o meu argumento, no fundo, é pragmático. Ou seja, eu não tenho certeza. Por isso que eu acho que eu tento fugir da arrogância. Claro que eu não tenho certeza se Deus existe ou não existe. Mas se eu tivesse que escolher uma teoria pelos efeitos práticos dela, eu não escolheria o teísmo. Você disse que, no caso, acreditar, ou pelo menos essa é uma tendência, né? Quanto mais pessoas acreditam em apenas um dogma ali, há menos pluralidade de ideias, assim, de certa forma. Sim. Você acredita que isso é por conta de acreditar em um Deus só? Ou seja, um Deus monoteísta, ou também cairia para o politeísmo, assim, por exemplo, os gregos lá, ou o hinduísmo também, isso cai, assim. Eu acho que o monoteísmo tende a ser menos tolerante. A ideia de que existe uma divindade verdadeira, ao passo que todas as outras são falsas, é uma ideia fundamentalmente intolerante. Ela te legitima, inclusive moralmente, a, inclusive, eliminar a vida de pessoas que estão fora da sua religião. Você viu aqui?
Aquele pastor Tupiniri. Não. Tupiniri? Como é que é? Cara, eu tenho que te mostrar depois. Só não posso colocar aqui porque realmente tem direito aos autorais. Agora você obrigou todo mundo que tá assistindo a gente a parar o vídeo porque a curiosidade deles foi a mil. Cara, ele criou uma música chamada Escola de Assassinos. Ele é um pastor. Ele é um pastor, criou uma música lá no Rio de Janeiro chamada Escola de Assassinos, Ah. onde ele criou a música falando da religião muçulmana, Ah. dizendo que eles eram né, não vou falar a palavra aqui, estupradores e assassinos, não sei o que e tal, que é o livro do demônio, uma música, velho, e as pessoas cantando isso, cara. Assim, ao mesmo tempo que é trágico, é muito engraçado, porque É eu não muito. consigo compreender como que a demanda para esse tipo de coisa, entende? É bizarro, velho. Depois eu vou te mostrar aqui, depois do podcast. E aí ele fala justamente isso. Eu cuspo nas outras religiões. Eu cuspo porque o meu Deus é o único, ele começa a falar assim. E ele viralizou muito porque, enfim, o cara é muito polêmico, né? Mas o ponto é, cara, essa então é uma característica mais forte ali na religião monoteísta, assim. Completamente. Completamente forte na religião monoteísta. Sabe que outras vezes a gente falava dessa característica de religiões politeístas que tem um líder, tipo Zeus no mundo antigo lá greco-romano, tipo Odin no mundo lá dos escandinavos. Tem uma figura central e tem outras a ele subordinadas. Mas na origem da mitologia, os deuses politeístas, eles não têm um líder. Eles vão ter um líder à medida que a sociedade vai avançando e vai se consolidando enquanto hierarquicamente constituída. Quando a sociedade se comporta assim, os mitólogos, os poetas, os inventores de mitos, eles vão fazendo mitologias de acordo. Então essa figura do Olimpo, em que o Zeus domina todos os outros deuses, é uma mitologia muito posterior ao modo como ela é inventada. E tende a ser muito menos tolerante do que as anteriores. Então, eu realmente, levando esse elemento histórico em consideração, tendo a ter muitas reservas contra o teísmo. Eu realmente acredito, cara, que se a pessoa leva a sério o teísmo, ela não tem nem como ser minha amiga. Como assim? Porque ferir um valor fundamental dela, não acreditar no Deus dela, entende? Imagina alguém Ela que não fala poderia assim, se relacionar a você que não acredita no se ela Deus leva dela. a sério mesmo, seria muito difícil pra ela. Eu entenderia. Porque imagina Uma alguém visão diz, fundamentalista, se fala. Que o isso, cara acredita que literalmente tudo na Bíblia é verdade, assim. exato, e fala assim, pô, Mas aí há vamos- visões e há visões, né? Quer dizer, não são todos que são fundamentalistas. não são todos que são fundamentalistas, mas basta que alguns poucos sejam, né? Para que haja mortes e atrocidades acontecendo e lideranças conduzindo multidões. Não, mas o meu ponto é, não necessariamente se a pessoa realmente leva a sério, ela vai ser fundamentalista, né? Não. Porque há Claro que não. vertentes. Há vertentes. E também há graus de engajamento nos quais as pessoas estão disponíveis, né? Assim, se colocar. Então, por exemplo, vamos pegar a filosofia antes de ir para a religião. Não é porque alguém gosta de filosofia que vai ler livros de filosofia, ou que vai assistir cursos inteiros de filosofia. Do mesmo modo, não é porque alguém é religioso que vai endossar todos os dogmas da sua religião, ou vai estar disposto a seguir todos os preceitos do seu líder de igreja. Então, assim, tem graus de engajamento. Ô, João, consegue pegar uma aguinha ali, por favor? Mas, assim como é em política, tá? Sabe, fazer uma analogia aqui também. Sabe esse negócio de que a gente vive numa sociedade polarizada hoje, no Brasil? As estatísticas mostram que isso, do ponto de vista estatístico, é falso. A maior parte das pessoas não está polarizada em esquerda e direita. Só que, sabe por quê que pouco importa? Porque essas pessoas que são maioria e que não estão no polo, elas não se envolvem. É menorzinho. Elas não se envolvem. E porque elas não se envolvem, a minoria estridente toma conta. Faz barulho, Sim. chama atenção. Então essa minoria basta para fazer atrocidades, entendeu? A mesma coisa acontece com a religião. Há casos e casos, como você bem ressaltou, mas a gente tem que tomar cuidado com a minoria estridente que é capaz de fazer barulho, fazer atrocidade, fazer coisa violenta e sem noção. Sim. E você é contra, cara, a visão fundamentalista mesmo? Eu sou contra qualquer fundamentalismo, né? Eu acho que um ateísmo, por definição, cara,
É contra qualquer fundamentalismo, inclusive um fundamentalismo de cunho ateísta. Mas Um não é- ateu está disposto a acreditar em Deus, que alguma coisa acontecer na sua vida que nem seja. todos, velho. Nem todos. Ah, sim, nem todos, na prática nem todos, mas assim, eu tô dizendo do ponto de vista só da definição teórica, assim, se você é Fundamentalista ateu, também. como assim, o fundamentalista está disposto a mudar de ideia, você diz? Sim, Jura? Ah, alguns. não entendi assim, como é que você entende o fundamentalista? Assim, existem, por exemplo, o Daniel Gontijo, que a gente Sim, conversou, né? Ele é muito gente boa e tal. psicólogo, neurocientista, Ele tem um ateu, quadro onde ele chama pessoas que se desvincularam da religião. sim, E lá ele chama ex-fundamentalistas, que acreditavam, eram fundamentalistas e tal, e saíram da igreja, simplesmente assim. sim, sim, sim. Então acho que Ah, existem casos entendi, sim. entendi. É, tem casos de fundamentalistas que mudam de ideia. Pô, mas eles não mudaram de ideia porque eram fundamentalistas. Ou seja, o fundamentalismo não prega a mudança de ideia. É o contrário. Ele prega a rigidez numa ideia, Ah, né? sim, sim. Sacou? É isso que eu tô dizendo. Mas o ateísmo também não prega mudança de ideias, né? Você vê o Richard Dawkins. É, O tem cara esses ateus prega. que me causam vergonha alheia. Eu tenho vergonha alheia do Richard Dawkins. Sinceramente Sério? falando, tenho bem vergonha alheia. Porque são tipo. Assim, cara, eu tenho vergonha alheia de toda pessoa que acha que desvendou a realidade com base na sua metodologia, entendeu? Então, o cara que, assim, tem uma expressão do mundo empresarial que eu gosto muito. Quem tem martelo na mão, cara, pra quem tem martelo na mão, tudo é prego. Ou seja, o cara só tem um instrumento na mão. Ele acha que esse instrumento vai resolver tudo. Pra quem tem um martelo na mão, tudo é prego. Muitos cientistas e ateus se comportam assim. Eles veem a realidade de uma perspectiva, eles acham que essa perspectiva resolveu a realidade. Isso, como você falou antes, é arrogância pura. Isso não é sabedoria. É pouca abertura para a experiência, né? Pouca abertura para a experiência. Então, quer dizer, existem cientistas e cientistas. Eu admiro muito o trabalho dos cientistas, obviamente, porque a ciência colabora para o avanço da humanidade. Porém, você ficar numa visão de que tudo é ciência, você tá limitado, né, cara? Você tá Do limitado. ponto de vista da filosofia, está limitado porque quando as pessoas geralmente, tá? Não todas, falam que tudo é ciência, elas sequer têm na cabeça o Método que elas científico. entendem por ciência. Na verdade, o que elas entendem por ciência é uma ciência físico-químico-biológica, assim, que tem os procedimentos ou da física, ou da química, ou da biologia. Elas se esquecem da sociologia, da história, da antropologia. Ou seja, elas É só verdade. eliminam outras metodologias, entendeu? E tratam como se fosse científico só o método empírico matemático. O que você pode testar por observações e experiências, ou você pode matematizar. Isso é falso. Você não pode fazer isso, por exemplo, com a história. Nem sempre. Você não pode fazer isso com a crítica textual, por exemplo. Muitas vezes, para você interpretar a Bíblia, você trouxe aqui uma par de gente que é especialista nisso, né? Um dos métodos mais famosos de interpretação de textos bíblicos é um método que foi tematizado lá pelos filósofos hermenêuticos do século XIX. Acho que o primeiro deles foi um cara chamado Schleiermacher, que era um método divinatório, cara. Olha que louco esse nome, né? Porque ele é muito espiritualista. Que ele fala assim: a gente precisa, para interpretar um texto, tentar entrar na cabeça de quem escreveu. Sim, velho. Não tem como fazer isso de modo empírico. Mas assim, isso não tem nada a ver com ciência e tal. Cara, até tem, porque você não entra do nada. Você entende o contexto do cara, aí você vai para arqueologia, você tenta entender os valores daquela sociedade, aí você vai para sociologia, aí você tenta entender os documentos disponíveis daquela sociedade, aí você vai para história. Exato. Mas aí que me vem a dúvida, então. Por que que uma pessoa acredita que... Enfim, essa pessoa que não acredita que a própria história talvez seja uma ciência, mas que física, matemática e tal, sim. E aí, na própria cabeça dela, ela acredita nos modelos cosmológicos do Big Bang e tal, mas ela não acredita, por exemplo, nisso, né? Que isso é uma ciência. Porque, assim, você não consegue testar empiricamente que... A gente sabe que houve uma expansão do universo, mas o modelo do Big Bang, o modelo do universo cíclico, são
teorias no termo científico, porém você não consegue ver, né? Experienciar aquilo e falar, ó, é isso. São Uhum. modelos, né, teoricamente. São. Assim, tem no mínimo, dois procedimentos científicos dos quais você pode partir. Você pode observar as causas e delas inferir as consequências. Isso acontece quando você vê o fenômeno na sua frente, ou você pode mensurar. Ou você pode partir das consequências e tentar inferir as causas. Só inferir, Tipo a porque as teoria da causas são evolução, né? inobserváveis. Tipo isso, tipo a teoria da evolução ou o Big Bang. Eu sempre gosto de citar um caso de astronomia que eu acho que é bem esclarecedor. Pensa assim, imagina que a gente está observando a órbita de planetas que a gente observa. E a gente meio que mapeou qual que é a órbita desses planetas e sabe o tempo que eles levam para fazer rotação, translação e tal. Beleza, a gente matematizou tudo isso. E aí, do nada, cara, um desses planetas que a gente começou a mapear a rota desvia da rota. A gente consegue observar o desvio da rota. A gente fala assim, o que tá acontecendo aqui, cara? E você não consegue observar o que causou isso. Você tá vendo a consequência, mas você não tá vendo a causa. Sim. Aí você começa uma investigação científica que é partir das consequências para as causas. E fala assim, cara, para que um planeta desvie da sua rota, é preciso que alguma massa esteja influindo sobre ele gravitacionalmente. Para ele desviar, né? Se eu não tô vendo quem que tá fazendo, provavelmente é uma força gravitacional. Pelo nível do desvio, eu posso fazer cálculos matemáticos e inferir a massa exata, ou mais ou menos exata, desse corpo que está exercendo força gravitacional para esse aqui sair da sua rota. Eu chego à conclusão de que isso aqui é uma estrela, é um planeta, ou seja lá o que for, pelo número da massa dele, de acordo com o grau que ele está influindo aqui. Nota que eu não observei, eu não sei exatamente o que é, mas pelo número da massa dele, pelo como ele teve como consequência nesse aqui, eu infiro o que ele é. Em astronomia se faz muito isso. De volta com vocês para finalizar o vídeo. Vocês assistiram aí, não vou falar nada, porque vocês assistiram, né? Se chegaram até aqui, viram o que ele falou, as perguntas feitas pelo Cauê. Não acredito que Cauê acredite em nenhum Deus, mas também eu acho que ele não é ateu, ele deve ser um agnóstico. Até para levar essas pessoas o tempo todo lá no canal dele. Mas o que você achou desses cortes que eu coloquei? Deixa um comentário aqui, põe uma opinião sua também aqui, o que é que eu devo mudar ou não, o que é que tá legal, o que é que não tá legal, sua opinião também, ela vai fazer muito sentido aqui, porque por vocês que eu estou aqui. E atualize sempre sua mente, formata se isso for necessário, tira os vírus da religião, de coisas que só estragaram a vida de cada um de vocês. E vamos para frente. Estamos em um ano que muitas mentiras vão ser inseminadas neste país, mentiras religiosas. Mas quando nós pensamos e analisamos, nós não vamos acreditar nessas besteiras desses bestas, desses besteireiros da fé. Fico por aqui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.